Bem-vindo ao nosso canal Cuidar Estrategicamente. Antes de começarmos esse tema tão necessário, eu quero contextualizar você do que está chegando agora. Esse episódio faz parte do projeto Cuidar Estrategicamente, um projeto que nasce de uma convicção muito clara. Cuidar da saúde mental não é um gesto de gentileza corporativa, é uma decisão estratégica. O cuidar estrategicamente existe para ajudar empresas a identificarem, monitorarem e reduzirem riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Nós acreditamos que o resultado e o bem-estar não são opostos, eles são interdependentes. Quando uma organização ignora a saúde mental, saúde emocional das pessoas, ela compromete a própria sustentabilidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se a sua empresa fosse fiscalizada hoje, você conseguiria provar que controla os riscos psicossociais? Então, hoje nós vamos estar conversando sobre a jornada exaustiva. E muitas empresas, elas ficam pensando ou conduz da seguinte forma: jornada exaustiva é trabalhar muitas horas. E, na verdade, não é isso. Nós vamos falar sobre riscos psicossociais hoje, Rejane. É isso aí. Bom, para você que ainda não nos conhece, eu sou Regiane Vitisky, sou psicóloga, tenho experiência na área de recursos humanos e saúde mental. Aqui no Cuidar Estrategicamente, atuo com implementação de práticas voltadas à prevenção de riscos psicossociais nas empresas, com base em exigências da NR1. Nosso foco é transformar saúde mental em indicador de gestão. Porque aquilo que não é medido não é priorizado, e aquilo que não é priorizado adoece. Meu nome é Ana Cláudia Teodora, sou psicóloga clínica, implementadora da NR1, estou lotada no Rio de Janeiro, participo do grupo, né, de psicólogos que leva para as empresas, através do cuidar estrategicamente a saúde mental, e sou gestora de recursos humanos também. E é aqui que a nossa conversa começa a ganhar maturidade, porque a jornada exaustiva, como bem disse a Ana, não é um troféu. Nós crescemos em uma cultura que associa cansaço extremo à competência. Quem trabalha até tarde é comprometido, quem não desliga é dedicado, quem não descansa é produtivo. Mas essa lógica é perigosa, porque ela normaliza a sobrecarga, não é mesmo, Ana? E aí as empresas romantizam um pouquinho esse trabalhar até tarde, isso exaustivamente, isso é um bom funcionário. Mas será que isso realmente dá esse resultado? E, na verdade, trabalhar excessiva não é só isso. Ele é uma jornada exaustiva, ele é um excesso de demanda, eles são metas inalcançáveis, são pressões constantes e uma falta de autonomia e uma cultura de urgência, sabe, Regis? E que as empresas, muitas das vezes, confundem o estar trabalhando numa jornada de horas com a qualidade de trabalho nessas horas. Que muitas das vezes você pode trabalhar excessivamente, pode ficar 2, 3 horas trabalhando e pode ter uma pressão tão grande que aí recai numa doença emocional e, no caso, entra lá no risco psicossociais, é onde que a NR1 está falando que as empresas elas precisam, sim, não só olhar para a sua parte física, mas sim para os seus recursos humanos, para a parte emocional. E aí, na verdade, o burnout, quando ele acontece, ele não surge do nada. Ele vem, né, de uma carga de dia a dia de trabalho e de representação. Então, quando as empresas elas normalizam isso, não dá importância para esse excesso e não dá importância para o que realmente o funcionário está sentindo emocional,
ela começa a perder. Só que é uma perda que não é uma perda assim, porque ela vai olhar lá, eu tive um prejuízo de R$ 1.000 naquele mês. Não, ela não vai ver isso, mas o seu funcionário está adoecendo. E por isso que o Ministério do Trabalho está preocupado com o número de afastamentos que existem por motivo de saúde mental. E por isso que precisa ser tratado, sabe, Regi? É isso aí. E muitas vezes a própria pessoa ela nem percebe que já ultrapassou o limite. Ela só sente que está aguentando menos. Só que não é sobre aguentar menos, é sobre estar exposto a um sistema que exige mais do que é humanamente sustentável. E risco psicossocial não é opinião, é fator organizacional com impacto direto na saúde mental. A jornada exaustiva não começa com um colapso. Ela começa com pequenas concessões diárias. Só mais uma tarefa, só mais um e-mail, só mais uma reunião fora do horário. E quando percebemos, o extraordinário virou regra. E falar do esse impacto real que acontece, né, nas empresas. Essa jornada exaustiva, ela vai o afastamento, chega no adoecimento emocional, a queda de produtividade, erros operacionais e conflitos internos. Isso tudo porque a jornada está exaustiva. Então, é preciso ter um olhar cuidadoso para esse processo aí. E a cultura de excesso de não produtividade, na verdade, ela gera um passivo para a sua empresa. Então, precisa ter cuidado e uma atenção para a saúde emocional daquelas pessoas que compõem o seu quadro funcional. E aí, Regi, implementar corretamente os pilares, né, as estruturas para a NR1, ela vai proteger tanto a empresa quanto o funcionário e quanto às lideranças, porque as lideranças também, elas precisam estar atentas que ela é responsável, sim, de estar dando, porque líder da direção, né? E precisa ter a atenção que vai dar a direção para uma melhor saúde emocional. E muitas das vezes, alguns líderes conseguem adoecer a sua equipe. Muitas equipes elas ficam adoecidas por isso. Então, o líder ele precisa também dar uma olhar como é que ele está conduzindo e como está indo o seu ambiente de trabalho que a sua equipe está instalada. Sabe, Regi? É isso aí. E quando falamos de NR1, a gente precisa se conscientizar. Não estamos falando exatamente sobre a aplicabilidade. Falamos sobre a responsabilidade de identificar e gerir esses riscos por um profissional qualificado. Porque não se trata apenas de cumprir norma, se trata de compreender que o ambiente de trabalho pode ser um fator de adoecimento e, portanto, ele precisa ser monitorado. Implementar gestão de riscos psicossociais é reconhecer que saúde mental não pode ser deixada ao acaso. Então, como a Ana comentou, se você é líder, se você é gestor, RH ou empresário, eu quero que você escute essa frase com atenção. Produtividade construída sobre exaustão é insustentável. Ela pode até gerar resultados a curto prazo, mas no médio e longo prazo ela cobra um preço alto. É. E cobra um preço muito alto, sabe, Regis? Quando a empresa ela não estrutura direito esse olhar para os riscos psicossociais, porque a empresa, como a NR1 coloca, ela precisa diagnosticar organizacional, ela precisa mapear a sua jornada real e de identificar os fatores de riscos psicossociais, fazer um plano de ação e personalizado, porque não dá para poder fazer igual a outra empresa fez. Não, cada empresa tem a sua história e precisa valorizar essa história. Tem indicadores e monitorar esses indicadores, que são esses indicadores que vão
ou não. Bombeiro aqui agora passou exatamente neste momento. Então, eu vou repetir o que eu estava colocando, caso você não conseguiu escutar, tá bom? Então, as empresas, elas precisam se estruturar. E a NR1, ela coloca isso, a importância e a exigência, sim, e não é mais uma modinha e não a NR1, na verdade, e nem tendência, na verdade, ela é uma obrigação trabalhista. E dentro dela precisa ter o diagnóstico organizacional, o mapeamento da jornada real, a identificação de fatores de riscos psicossociais, plano personalizado. Personalizado por quê? Você não pode fazer a mesma coisa que a outra empresa faz, porque cada empresa tem a sua história, tem a sua dor, a sua demanda. Então, precisa ser trabalhado isso. Precisa ter indicadores, e esses indicadores precisam ser monitorados. Não é só ter indicador e tudo bem, né? E capacitar os líderes. Como foi falado anteriormente, é importante que os líderes entendam e saibam que a NR1 incluiu eles, sim, para ser capacitados e para dar a direção para um melhor ambiente de trabalho, sabe, Régio? Então, a liderança ela precisa estar bem reforçada. E se a sua empresa ainda tem dúvida de como que eu vou fazer, como que eu vou levar essa condução, você precisa de estruturar. Por isso que cuidar estrategicamente está aqui para ajudar você, empresa, a fazer essa estrutura junto com a sua equipe de liderança, porque a sua equipe de liderança ela vai poder dar uma base no dia a dia para ter uma melhor estrutura aí no ambiente de trabalho, sabe, Regis? É isso aí. Então, a pergunta que você precisa fazer não é: as pessoas estão dando conta? A pergunta que você precisa ter em mente é: o modelo que criei, o modelo que criamos é sustentável? E talvez essa resposta exija coragem para aceitar. Coragem para rever metas, para ajustar expectativas, para redistribuir cargas, para investir em prevenção. Porque jornada exaustiva não é sinal de excelência, é sinal de alerta. E quando ignoramos o alerta, o custo aumenta. Ambientes saudáveis não são ambientes menos produtivos. Pelo contrário, são ambientes mais consistentes, mais estáveis, mais sustentáveis. E é exatamente isso que o Cuidar Estrategicamente propõe: transformar saúde mental em parte da estratégia organizacional, não como um discurso, mas como uma prática estruturada. Quais são as estruturas que a gente pode implementar dentro de um modelo de NR1 numa empresa? Seria apenas uma entrevista? Seria só uma observação, Ana? Ou você pode mostrar para os nossos líderes e empresários que existem mais recursos que nós podemos fazer? Sim, na verdade, Regis, ele vai precisar estar aberto a entender e olhar um pouco para a saúde mental dos seus funcionários. E aí precisa estar fazendo um diagnóstico. O que seria esse diagnóstico? É fazer um levantamento, porque não basta só, para o Ministério do Trabalho, não basta só você chegar e falar assim, olha, eu observei. O Ministério quer saber como, que resultado que você teve, qual documento que você vai comprovar que aquele ambiente de trabalho está com determinados riscos psicossocial ou não. Como é que foi, como que surgiu em relação a isso? E aí a gente chama de diagnóstico de risco psicossocial, que é feito o levantamento referente com a equipe. Depois desse levantamento referente feito, precisa de um plano de ação, porque precisa cuidar. Se identificou, agora vamos cuidar. E de que maneira pode cuidar? Aí vai depender da sua empresa. Vai depender de quanto que a sua empresa nesse momento tem para investir,
Vai depender de quanto que na sua empresa, nesse momento, tem para colocar algumas ações em prática. Por quê? A cuidar estrategicamente, ela vai levar ações personalizadas de acordo com a sua empresa, de acordo com os resultados que vão estar vindo desse diagnóstico, desse levantamento. Então, precisa ter, e vai traçar um plano, mas não é só uma palestrinha, não. Porque não vai ser só uma palestrinha que vai chegar e vai dar, olha, vai dar todo o resultado. Não, precisa ter um acompanhamento, um que nós chamamos de programa. Então, nós vamos adequar a sua necessidade, o programa adequado para a sua empresa, para que nós possamos oferecer para você o melhor resultado e você não ficar à margem para o Ministério do Trabalho. E quando o Ministério do Trabalho chegar, você ter documentação, ter o diagnóstico e mostrar o seu plano de ação. É isso, Regi. É isso. Então, olha só, quais são alguns, né, das ferramentas que a gente usa? Complementando então o que a Ana falou. A gente tem escutativa, a gente tem mapeamento de riscos sociais, a gente tem diagnóstico organizacional, a gente tem capacitação de lideranças, ações preventivas reais. Porque quando resultado e bem-estar caminham juntos, a empresa cresce com estabilidade. As pessoas não precisam adoecer para que as metas sejam cumpridas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, talvez seja a hora de olhar para dentro da sua organização com mais atenção. Jornada exaustiva não é troféu, é sintoma. E sintoma é um convite à mudança. Quando a jornada exaustiva se torna regra, a- o setor organizacional começa a falhar. E não é fraqueza individual, é estrutura pedindo revisão. Então, se você é líder, RH ou empresário, talvez a pergunta que precise ficar para depois desse episódio seja bem simples. O modelo que estamos sustentando hoje promove saúde ou apenas exige excelência, resistência? Porque empresas que precisam que as pessoas resistam o tempo todo não são sustentáveis. Empresas sustentáveis são aquelas que estruturam desempenho com equilíbrio, clareza e responsabilidade. E é por isso que nós insistimos nessa conversa, porque prevenção não é custo, é inteligência estratégica. Jornada exaustiva não é troféu, é sintoma, e sintoma ignorado vira crise. Que esse episódio não seja apenas uma reflexão, que ele seja um ponto de virada na sua liderança, na sua gestão, na sua cultura organizacional. Como a Regi falou, você, né, empresário, RH e gestores, você quer entender mais, né, como implementar corretamente a gestão de riscos psicossociais? Você precisa, referente dessa informação e desse direcionamento, poder entrar em contato com o Cuidar Estrategicamente. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. Não é se a empresa, você precisa saber que não é se a empresa será cobrada, na verdade, hoje quando que a empresa vai ser cobrada, porque o Ministério do Trabalho, independente que a empresa seja pequena, média ou grande, ela vai, de alguma maneira, ter que mostrar os seus cuidados com os riscos psicossociais. Então, você precisa saber quando que a sua empresa vai ser cobrada. E será que você já está preparado para essa cobrança? Fica aí a pergunta para você. Exatamente, porque ambientes saudáveis não surgem por acaso. Eles são construídos com estratégia, com escuta e com responsabilidade. Nós somos o Cuidar Estrategicamente e esse é o nosso chamado. Até o próximo episódio, com novas reflexões sobre ambiente de trabalho e saúde mental e emocional. Até!